No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o versículo 1 nos introduz dizendo que o Eterno criou os céus e a terra. E o versículo 2 nos mostra em qual condição a terra estava no momento em que foi criada. E a condição era sem forma e vazia. No hebraico, tohu vavohu, que representa e significa um estado de confusão, um estado de desordem. Por isso a expressão sem forma, sem ordem, sem organização. Além disso, a escuridão envolvia toda a terra, as trevas envolvia toda a terra, embora o Eterno a tivesse criado. Embora também, no próprio versículo 2, onde nos diz que a terra era sem forma e vazia, também diz que o Espírito de Deus já se movia. O que nos parece estranho. Como que o Espírito de Deus se movia e a terra ainda era sem forma e vazia? Como que a terra continuava em trevas, enquanto o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas? Nós vamos observar, irmãos, que o que vai trazer de fato uma mudança para esse estado em que a terra se encontrava, não era o mover do Espírito, mas era a voz de Deus. Amém, meus irmãos? Diga, o que muda não é mover, mas é a voz de Deus. Mover do Espírito são muitas vezes interpretado por experiências momentâneas que você tem com Deus. O entendimento que se tem é: nossa, hoje teve um mover do Espírito em meu coração. Isso é maravilhoso. Mas embora muitas pessoas participam de moveres do Espírito, muitas ainda continuam com a vida sem forma, desordem, vazia. Porque houve um mover apenas, houve algo momentâneo. Olha o que vai mudar do 2 para o 3. Diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. O que muda entre o estado em que a terra se encontrava no versículo 2 e o estado em que ela vai passar a estar nos versículos seguintes, foi o que, meus irmãos? A voz de Deus. Você está aqui ou não? E Deus falou e a terra ouviu. Se nós formos observar, deixa eu ir lendo aqui os versículos adiante, eu vou pular alguns versículos, tá? Deixa eu pular aqui alguns versículos. Olha só, deixa eu ver. Aqui, vamos para o 6, Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite dos que ficaram por cima, e assim aconteceu. Eu vou pular aí, tá, gente? Que eu quero achar um versículo aqui em específico. Aqui, Então disse Deus, de novo, né? Sempre enfatizando. Então disse, as coisas foram acontecendo. Então disse Deus, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. Então Deus falou com quem? Quem ouviu essa ordem? As águas. Amém? Que as águas, e aí é dada uma ordem às águas, e assim aconteceu. Deus ortogou o nome de terra à parte seca, e a massa das águas que haviam ajuntado ele chamou de mares, e observou que isso era bom. E determinou
que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam semente conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu, olha só. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos segundo suas sementes, estavam neles, de acordo com suas espécies, e observou Deus que isso era bom. O que eu quero que você observe aqui nesses textos, há mais no capítulo 1 de Gênesis, mas eu não vou ler todos, que Deus está falando com a criação. Deus fala para que a terra produzisse vegetação, e a terra ouve essa voz, e então passa a ter vegetação sobre ela. Mais adiante, Deus vai falar às águas, dizendo que produzissem animais de espécie aquática, e as águas assim fizeram. Então Deus falou com a terra, e a terra, ouvindo a ordem de Deus, se organizou conforme essa voz. Deus falou com as águas ouviram a voz de Deus e se organizaram conforme essa voz. Então tudo muda quando nós, o que, irmãos? Ouvimos a voz de Deus. Por isso que quando os discípulos estão atravessando o mar, onde surgiu uma tempestade provocada por fortes ventos, e eles se desesperam, Jesus fala com os ventos: acalmai-vos. E os discípulos se surpreendem dizendo: quem é este que até os ventos lhe obedecem? Então a terra não é inanimada, né, sem vida, a terra é viva. Paulo diz que ela clama pela manifestação dos filhos de Deus. Paulo diz que a terra a Torá fala em Levítico que a terra vomita os habitantes que praticam imoralidade sexual. Isso está em Levítico 18. Então a terra é viva, ela ouve a voz de Deus e reage a essa voz, o que muitas vezes nos coloca numa condição pior do que a própria terra, quando Deus diz acalmai-vos e a gente não se acalma, aquietai-vos e a gente não se aquieta. Ele fala com o vento: aquieta-se, e o vento obedece. Essa foi a visão dos discípulos quando Jesus estava no barco. Eles ficaram surpreendidos, não porque o vento se acalmou apenas, mas por terem discernido: os ventos lhe obedecem. Então as coisas acontecem conforme a voz de Deus vai ecoando em toda a criação. Ouvir a voz de Deus é o que faz toda a diferença. Observe que o maior dos mandamentos, eu vou colocar aí na tela, que o maior dos mandamentos, que é qual? Qual o maior dos mandamentos, meus irmãos? Vamos lá, amar a Deus sobre todos. Não, na verdade não está assim o mandamento. É amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todas as suas forças. Se eu perguntasse para as crianças da escolinha, elas saberiam responder exatamente assim, né? A missionária falou: todo o coração, toda a alma e com todas as forças. Eu falei para a missionária: acho que eu vou pregar lá na escolinha algum dia, porque às vezes acho que vai ser mais fácil. A gente já aprendeu, né, a dizer assim automaticamente: amar a Deus sobre todas as coisas. Não está assim o mandamento, embora na prática é isso, amém? De fato, amar Ele sobre todas as coisas. Mas o mandamento que Yeshua cita também não é esse, ou pelo menos não começa aí. E eu vou mostrar para você aí na tela, antes que você se escandalize. Marcos 12, 29. Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este. Qual? Está aí não? Ixi, gente, não está aparecendo. Então eu vou ler. Ouve, ó Israel. Diga comigo: ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso está em Marcos 12, 29. Quando Yeshua responde o maior dos mandamentos, ele diz: o maior dos mandamentos é ouve. Depois, não que depois, né, porque faz parte do mesmo mandamento: amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força.
O que não estiver aparecendo ali, eu vou ler aqui, aí você vai pegando. Então, é um mandamento só, porque Yeshua está citando Deuteronômio 6. E quando esse mandamento é prescrito, antes que você pense também que é Jesus que está inventando esse mandamento, trazendo algo diferente do que já havia sido dado anteriormente, não, ele está só citando Deuteronômio 6, onde diz: ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de toda a sua força. Mas o mandamento não começa em amarás ao Senhor teu Deus, o mandamento começa em ouça Israel. A palavra ouça lá em Deuteronômio, em hebraico, é shema. E a palavra shema tem as mesmas letras em hebraico para obedeça. Ouça, obedeça. É a mesma palavra em hebraico, porque para você começar a obedecer a Deus, primeiro você tem que o que, irmãos? Ouvir. A terra só obedeceu às ordens que ela ouviu. Deus disse, a terra escutou e conforme ouviu, reagiu. Deus diz: ame, mas antes que eu exerça esse mandamento, antes que eu consiga praticá-lo, eu tenho que começar primeiro ouvindo. Ouça. Começa em ouvir. Aqui está o porquê da nossa dificuldade de obedecer. Essa dificuldade está na nossa dificuldade de ouvir. Nós não ouvimos. A obra de Deus em nossas vidas, e Yeshua vai dizer isso em Apocalipse 3, no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. De novo, começa como? Se alguém ouvir. Uma vez um pintor foi representar esse versículo, não sei o nome do pintor, mas ele representou esse versículo com uma pintura em que ele representa Jesus diante de uma porta onde ele está batendo, mas ele representa essa porta sem maçaneta. E a criança que uma vez viu essa pintura questionou: por que está sem maçaneta? E a resposta é: a maçaneta está pelo lado de dentro. Cabe a ele bater. Abrir depende de quem está ali. Mas abrir, né? Aí a criança pergunta: e por que então não foi feita a pintura com a porta já aberta? É porque eles não escutam. Eles não ouvem. E quanto mais difícil se torna nós ouvirmos a Deus, mais forte vai sendo essas batidas. Amém, meus irmãos? E que bom isso. Pior é se ele parar de bater. Paulo, por exemplo, só ouviu quando ele caiu. Ficou cego. O que vai ser preciso Deus fazer para você ouvir? Quantas vezes você, mãe, se questionou com respeito a seu filho? O que vai ser preciso para o meu filho ouvir? Que eu falo, ele não escuta. A esposa questiona: o que eu vou fazer para esse homem me escutar? E tanto que muitas vezes a mulher se sente amada quando o marido pelo menos a escuta. Ouvir, irmãos, é uma das dificuldades maiores que há em nós. Quando conversamos, a maior parte do tempo, observe, provavelmente você vai estar a maior parte do tempo falando. E enquanto o outro fala, você não está ouvindo, você está pensando ainda no que você falou, no que você vai dizer depois. Comece a pensar quando realmente você está escutando. Isso falando de pessoa para pessoa. Quem dirá no que diz respeito a Deus? Depende de nós ouvirmos. Paulo vai representar o coração do homem como a condição em que estava a terra antes de ouvir uma ordem de Deus. Lá em 1 Coríntios
no capítulo 4, Paulo vai dizer assim, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4, Paulo fala assim, ó, porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a luz. Aonde Deus dá essa ordem? Que texto Paulo está citando, irmãos? Gênesis 1, ele está citando o ato da criação. Foi ali na criação onde Deus dá ordem, havia trevas e ele disse, haja luz. Pois ele mesmo resplandeceu aonde? Em nossos corações. Então a condição em que a terra estava antes de ouvir a Deus é semelhante à condição em que o coração de uma pessoa que não ouve a Deus se encontra. Tal como a terra, sem ouvir uma ordem de Deus, estava sem forma e vazia, assim também se encontra o coração daquele que não escuta a voz de Deus. O seu coração está sem forma, está em confusão, está em desordem, está um caos, porque falta uma voz para ordenar as coisas, para organizar as coisas. E Paulo vai dizer que essa voz, de fato, essa ordem veio, né? Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então é uma voz que veio a nós, que nos tirou das trevas, que nos tirou da confusão. Veja o quão importante é nós discernirmos essa voz e conseguirmos escutá-la. Como ouvi-la, pastor? Você poderia dizer, e eu espero que você diria isso, leia a Bíblia. Embora de fato isso seja verdade, também é verdade que mesmo lendo a Bíblia, nem todos ouvem. Mesmo pregando a Bíblia, nem todos ouvem. E Yeshua vai dizer às igrejas de Apocalipse, ele fala e termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque embora eu esteja falando, nem todos estão ouvindo. Olha o que Yeshua diz, um texto que eu vou citar também, João 8, no versículo 43, ele diz assim, por que vós não podeis entender minha linguagem? É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Ele está falando com pessoas que o ouviam diretamente, tete a tete. E mesmo a palavra encarnada falando, ainda havia pessoas que não ouviram. São incapazes de ouvir a minha palavra. Se a palavra encarnada falando não foi suficiente para muitos ouvirem, então muitas vezes a palavra escrita que é pregada, muito menos as pessoas ouvem. Não por uma debilidade da palavra escrita, mas por uma incapacidade de quem a escuta. Amém, gente? Tanto que Yeshua diz, por que vocês não conseguem entender a minha linguagem? Ele poderia dizer assim, é porque eu não consigo explicar direito. Não, ele diz, é porque vocês estão incapazes de ouvir. Você pode resumir da melhor forma, você pode desenhar, você pode mostrar vídeo, você pode fazer tudo. Se a pessoa não estiver capacitada, ela não consegue ouvir. Como nos capacitar para isso? Então leia comigo aí 1 Samuel 3. 1 Samuel, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir o Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente o Senhor falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume.
Samuel dormia na tenda sagrada do Senhor, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. Prontamente correu até onde Eli repousava e perguntou-lhe: aqui estou, Senhor. Me chamaste? Mas Eli replicou-lhe: eu não te chamei. Volta e deita-te. E Samuel foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Então ele se levantou, foi até Eli e disse: tu me chamastes, aqui estou. Uma observação aqui, irmãos. Você percebe que ele muda? Na primeira vez ele chega para Eli e diz assim: aqui estou, me chamastes? Ele pergunta. Aí ele fala: não, te chamei não, volto dormir. Aí ele escuta de novo. Na segunda vez ele chega: tu me chamastes. Ou seja, não vem falar que você não me chamou não, porque eu não estou ficando louco. Você me chamou sim. Ele já vai afirmando: tu me chamastes, eis-me aqui. E aí Eli de novo vai ter que explicar, ó. Mas Eli tornou a responder: eu não te chamei, meu filho, volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse de novo: eis-me aqui, pois... Agora ele já afirma de novo: me chamaste sim. E neste momento Eli compreendeu que o Senhor estava chamando o menino. Uma observação: os dois estavam no mesmo ambiente, tá, gente? Provavelmente, como nós lemos que Eli já era idoso, ele não enxergava direito, isso não só simbolicamente, mas literalmente falando. Então provavelmente Samuel dormia ali no lugar, na tenda sagrada, como uma forma de auxiliar ali para qualquer coisa que ele precisasse. Então eles estavam no mesmo ambiente, mas quem ouviu apenas? Samuel. Então você percebe, pessoas que estão no mesmo ambiente, ouvindo a mesma palavra, estão diante da mesma situação, mas não significa dizer que todos irão ouvir. E aí quando ele discerne isso, que era o Senhor que estava chamando o menino, olha a resposta dele. E Eli orientou a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar de novo... Irmãos, observe aqui uma coisa. Eli não afirma que o Senhor chamaria Samuel de novo. Ele supõe: se ele te chamar de novo, o que nos indica um princípio aqui. Você está aí ou não? Qual o princípio? Deus falou uma vez, eu não escutei. Deus falou uma segunda vez, eu não escutei. Pode ser que ele não fale mais. Por isso a nossa oração, que Deus nos livre disso. Diga: Deus me livre disso. Me livre do quê? De não estar mais capaz de ouvi-lo. Deus nos livre do que Paulo fala em Timóteo: pessoas que a sua consciência se cauterizou. Deus pode falar, mas eles não vão mais ouvir. A nossa oração é que, se Deus falou e nós não ouvimos ou não reagimos, que Ele tenha misericórdia e fale de novo. Porque pode ser que a gente não ouça mais, não escute mais. E aí ele vai orientar o seguinte: vai deitar-te, e se ele te chamar de novo, dirás: fala, Senhor. Olha aí, ó, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Glória a Deus por isso. Deus não desistiu de chamar Samuel. Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino: fala. Diga comigo: fala, porque o teu servo ouve. E aí Deus começa a falar e dá a direção para Samuel. Meu foco aqui está
nesse processo em que nós precisamos passar a fim de discernir e estar capacitado para ouvir essa voz. O Eterno só continua o diálogo quando Samuel responde da forma correta. Fala, porque eu estou. Deus só irá dizer quando você estiver com ouvidos capazes para ouvir o que Ele tem a dizer. Há uma frase que diz: palavras de sabedoria chegarão aos ouvidos preparados. Porque não adianta chegar aos ouvidos despreparados, porque esses não escutam, não discernem. Tanto que a palavra só foi desenrolada para Samuel quando ele responde: fala, porque o teu servo ouve. Mas há um processo até que ele consiga chegar nesse ponto de ouvir, de discernir esse chamado de Deus para com ele. Eli vai responder Samuel orientando-o como ele deveria reagir. Mas eu quero que você observe as razões pelas quais Samuel não conseguia ainda ouvir de início aquilo que Deus estava dizendo. Se nós voltarmos para o versículo 1, é isso mesmo, o versículo 1 vai dizer assim, Samuel ainda era menino, mas continuava a servir o Senhor, sob a direção de Eli. Naquela época, raramente o Senhor falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tinha Bíblia? Tinha. Eu queria corrigir isso aqui. Tinha. Não tinha Mateus, óbvio, né? Não tinha Lucas, não tinha João. Tinha a Torá. Amém, meus irmãos? A Bíblia que Deus, a primeira parte da palavra que Deus deu ao povo foi a Torá. Quais são os livros da Torá, meus irmãos? Pastor, não dificulta não, pastor. Os livros da Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses livros já tinham. Amém? A Torá veio na época de quem? De quem, meus irmãos? De Moisés, ufa. Veio na época de Moisés. Samuel, esse relato de Samuel já é bem posterior ao relato de Moisés, onde ele recebe a Torá. Na primeira vez que Moisés sobe no monte, Deus dá as tábuas. Aí o povo não está preparado para receber, Moisés quebra as tábuas. Na segunda vez que ele sobe, aí é Moisés que escreve. Deus foi falando e Moisés foi escrevendo. Então havia sim escritura. E a escritura que havia era a Torá, a base para todo o restante da Bíblia que seria revelado posteriormente. Nenhum livro posterior à Torá pode contradizê-la. O critério para definir um livro inspirado ou não esse livro contraria os 5 primeiros? Tem isso aqui que fala diferente do que foi falado lá por Moisés. Então tira. Esse foi o critério que Israel, que Esdras e o povo de Israel usou para determinar quais seriam os livros do Antigo Testamento. A base é os 5 primeiros livros. E Yeshua, quando veio, disse: não penseis que vim anular Moisés. Ou seja, é a base, meus irmãos. A base já tinha. A Torá escrita já tinha. Só que as pessoas não ouviam. Então é isso que eu enfatizo. Embora tenha a palavra escrita, nem todos, mesmo tendo acesso à palavra escrita, conseguem ouvi-la. É claro que, naquela época não era como hoje, em que todo mundo facilmente tem acesso. A Torá, o rolo da Torá estava lá na tenda. Era guardada dentro da arca. As tábuas da Torá estavam lá. Eli julgava e conduzia o povo, ele era sumo sacerdote, de acordo com a Torá.
os filhos dele foram repreendidos por transgredirem a Torá. Então já tinha a escritura. A questão é que as pessoas não escutavam. E aí, a resposta que se tem para isso é que precisa de uma capacitação para nós podermos ouvir. E essa capacitação começa assim, veja, no primeiro versículo diz que Samuel ainda era menino. E enquanto menino, não do ponto de vista físico somente, mas isso também nos é dito sobre uma questão de maturidade espiritual, quando Paulo vai dizer à igreja de Corinto: olha, eu não posso falar muita coisa para vocês, porque vocês ainda são meninos. Ele estava falando para um monte de marmanjo que eram meninos. Ou seja, do ponto de vista da maturidade espiritual, há pessoas que são meninos. E meninos não discernem a voz de Deus, discernem a voz do homem. Quando Deus fala, ele discerne aquilo como se fosse quem falando? Eli. E foi Eli que falou. Então, meninos não discernem a voz de Deus, meninos discernem a voz do homem. O que eu quero dizer com isso? Pessoas imaturas na sua fé, precisa que o homem fique falando. E se não ficar falando tudo que a pessoa tem que fazer, ela não consegue discernir. Isso é comum no início da nossa fé, onde nós dependemos por completo de que alguém esteja ali, não pode isso, não pode aquilo, tem que vestir assim, não pode vestir assim, naquele lugar você pode aquilo, você não pode ir. O homem tem que ficar ali em cima. E quando o homem precisa ficar falando toda hora a mesma coisa, é porque a pessoa ainda é o quê? Menino, é imaturo. Quando você amadurece, irmãos, tem coisas que eu não preciso nem falar, você já discerniu no seu espírito por causa da sua maturidade espiritual. Aí você muitas vezes observa outras pessoas e diz: meu Deus do céu, como é que essa pessoa está fazendo um negócio desse? Mas ela é crente, como é que ela faz isso? É menino. Tem que o homem lá, e o quê? Falar, é assim, assim e assim. Até a pessoa amadurecer e conseguir discernir a voz de quem, irmãos? A voz de Deus, porque se fosse madura o suficiente, Deus teria falado e dado a ela o discernimento necessário. Então você tem que ter esse discernimento, para não requerer o comportamento maduro de alguém que ainda é menino. Se a pessoa é menina na sua fé, menino na sua fé, então saiba que você vai ter um trabalhinho de ter que ficar ali falando, como Eli. Samuel, não, é assim, você vai responder assim, tá? Quando Deus falar, você responde assim. Menino tem que ser assim, tem que ficar falando. O interessante é que Eli ajudou Samuel a amadurecer, porque ele dá a Samuel a direção de como ouvir a Deus, de como reagir quando Deus falar. E esse é o objetivo, amém, irmãos? Da liderança, seja pastoral, seja principalmente pastoral, né? Nós estamos aqui numa igreja local, então quando você faz parte de uma igreja, o papel principal do líder daquela igreja, do pastor que prega naquela igreja, é ajudar a igreja a discernir a voz de Deus, para que até quando ele disser, saber se é Deus falando ou se é o homem. Amém? Prova disso é que quando Samuel chega para Eli e fala assim: fala, Eli, estou aqui. Ele diz: não, eu não te chamei. É Deus que está chamando, não é para mim que você tem que ir, é para Deus. Tem líderes que na verdade já mudam o foco, né? Não é para Deus que você tem que ir, é para mim. Você tem que estar debaixo da minha autoridade. Claro, irmãos, há uma autoridade espiritual sobre a liderança espiritual. Hebreus fala que a gente tem que respeitar. Mas a liderança espiritual tem que ter como objetivo tornar você maduro o suficiente de discernir a voz de Deus, para que você não fique só comendo da mão de homens. Amém, gente? Você está aí ou não? Por isso, Eli vai dar a Samuel o discernimento. Vamos observar ainda no versículo 1, que diz assim: Samuel ainda era menino. Então, se eu quero discernir a voz de Deus, eu preciso de maturidade. E agora no versículo 1 ainda diz que, embora ele fosse menino, ele continuava o que, irmãos? Servindo sob a direção de Eli. Então,
o processo de amadurecimento acontece quando você continua servindo, apesar de muitas vezes não estar conseguindo ouvir e discernir a voz de Deus. Meu Deus, eu não estou conseguindo discernir a sua vontade, eu não estou conseguindo entender por que as coisas estão acontecendo assim, eu não estou conseguindo discernir o que eu preciso fazer. Só continue servindo, e na medida em que você continua servindo, você vai amadurecendo. Diga amém, meus irmãos. Continue servindo, e como diz o texto, sob a direção de Eli. Há uma recomendação judaica para que você escolha para si um mestre, ou seja, que você consiga encontrar alguém que te ajude num direcionamento para você amadurecer espiritualmente e ouvir a voz de Deus. O problema é que hoje são tantas vozes, são tantas direções, são tantas pessoas falando, que deixou de ser saudável. Então é melhor que você escute um ou dois. Vai ficar escutando todo mundo, gente, vai trazer mais confusão do que direcionamento. Por isso Samuel tinha alguém para direcionar, ele continuava servindo. Se nós lermos agora lá no versículo 3, vai dizer assim: Samuel dormia aonde? Na tenda sagrada do Senhor, onde ficava a arca da aliança, e dentro da arca estava então a Torá, né? Então tinha assim a palavra escrita, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então, terceiro ponto aqui, é você estar num lugar propício para ouvir a Deus. Amém, gente? Ah, pastor, mas Deus fala em todo lugar. Fala, com certeza. Mas há lugares em que essa voz é mais propícia de você ouvi-la. Por exemplo, Deus fala em todo lugar. Com Elias, Deus falou na caverna. Com Jó, Deus falou no redemoinho, Jó 38. Com Israel, Deus falou no deserto. Então, todo lugar Deus fala. Mas ele elegeu um lugar que seria no tabernáculo, onde ali ele falaria. Então há lugares mais propícios para você ouvir Deus falando. E esses lugares devem ser quais? Qual o lugar que você deve estar, que por ser um lugar propício para ouvir a Deus? Qual lugar? Você fala assim, poxa, preciso de ouvir uma palavra, de uma direção. Qual lugar você pensa? Igreja. Amém? Você está aí ou não? Na igreja, irmãos. Então, por isso a igreja é importante. A igreja local é importante. Estar presente é importante. Porque você está se pondo no lugar do quê? De ouvir. Quantas vezes, irmãos, Deus falou com você em cultos que, quem sabe, você quase não vem. E que, por ter estado naquele lugar, você se colocou na posição de ouvir. Ah, pastor, mas eu fui e não ouvi. Continue. O que Samuel fazia? Continuava servindo, embora eu não acredite nisso. Não, vou corrigir. Eu não acredito que Deus não fale. Eu acredito que Ele fala, todo culto. Mas que você não escuta, eu acredito. Todo culto. Isso eu acredito, é verdade. Você pode ir no culto e falar, mas eu não ouvi. Pois é, então continua, até que você escute, até que você discirna, até que você amadureça. Sabe, muitas vezes quando alguém diz assim, eu não ouvi, é porque na verdade ela não ouviu o que ela estava querendo. Porque quando muitas vezes nós dizemos assim, não, eu ouvi Deus falando, é porque você estava é porque você ouviu talvez aquilo que você veio no coração esperando escutar. Mas muitas vezes Deus falou, mas não necessariamente aquilo que você queria ouvir, mas o que você precisava escutar. Tanto que a direção que Deus vai dar para ele, irmão, para Samuel, irmãos, foi difícil. Deus vai dar para Samuel, vai revelar para Samuel o juízo que viria para Eli. Não foi o que ele queria ouvir, não. Porque ele ficou até com medo depois de falar com Eli. Ele falou, fala tudo aí, senão eu vou amaldiçoar você. Você está aqui ou não?
Então continua em lugares propícios para ouvir a voz de Deus. E isso eu falo, irmãos, para quem tem um coração semelhante ao coração de Samuel, um coração que quer ouvir a Deus. E eu creio que se você está aqui é porque há esse desejo no seu coração. Eu quero ouvir. Há um texto nas Escrituras em que, infelizmente, uma sinagoga impediu alguém de ouvir, que no nosso contexto seria o lugar de culto, seria a igreja. Então, embora eu tenha dito que a igreja é um lugar propício para você ouvir a Deus, também é verdade que há lugares que se chamam de igreja, mas que Deus não fala mais, que quem fala ali é só o homem. Tanto que nesse caso aqui eu vou citar para você, João 9,35, Jesus ouviu que o haviam expulsado. Expulsado aonde? Da sinagoga. Aqui está se referindo ao cego de nascença, onde ele é curado, é levado até a sinagoga onde ele pertencia. Os judeus lá, os líderes lá vão questionar sobre a sua cura, e ele vai dizer, Jesus me curou. E eles não queriam confessar que realmente aquela cura havia sido feita por Jesus. Mas ele continuava confessando, não, foi Jesus, não importa o que vocês disserem. E aí, por confessar Jesus, ele foi expulso daquele lugar. Olha só. Quando o encontrou, lhe disse, acreditas tu? Jesus encontra ele e diz, acreditas tu no Filho de Deus? O homem respondeu, quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou, tu o estás vendo, é este que te fala. Para ouvir, ele teve que sair, ser expulso de um lugar onde não se ouvia sobre Jesus. Há lugares que, embora se denominem igreja, não se ouve sobre Jesus. Se ouve sobre teu carro, sobre a tua casa, sobre a tua cura, sobre o que o homem fez, sobre o que o homem deixou de fazer, mas não sobre Jesus. Por isso, ele foi necessário ele sair. Lugares em que muitas vezes a palavra exposta, que é Yeshua, Yeshua é a palavra pregada não tem lugar. Tem lugar para o que o homem fala. Pregação 3 minutos ali, rapidinho, e daqui a pouco só vem, eis que te digo isso, eis que te digo aquilo, eis que vejo isso, eis que vejo aquilo. E eu não duvido que Deus possa falar através do homem, mas eu prefiro ouvi-lo através da palavra, porque eu não quero correr esse risco. Você está aqui ou não? Quando a palavra é exposta, Deus está falando. Lugares em que a palavra não é exposta, essa voz não está sendo dita, não está falando. E por isso há lugares que, embora sejam igreja, também é verdade que justamente naquele lugar a pessoa não consegue mais ouvir. Por isso a nossa preocupação, e você já pode ter percebido, de nós expormos a Bíblia. Citamos vários textos, para que você não fique naquilo que eu estou falando, mas para que você possa discernir aquilo que está escrito, porque o que está escrito eu creio ser a palavra de Deus, e todas as vezes que essa palavra escrita é pregada é Deus falando. Diga amém, meus irmãos, é Deus falando. Então não é que Deus não falou, se a palavra foi pregada fielmente, Deus falou. A questão é se você ouviu, se você discerniu, se você entendeu. Por isso é necessário nós estarmos em lugares onde Deus fala. Voltando lá para Samuel, o lugar onde ele estava, lá no versículo 3, só vou citar, Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança. Irmãos, a tenda sagrada era o tabernáculo. Deixa eu só, esse texto aí não tem nada a ver, eu coloquei aqui sem querer. Era o tabernáculo. Eu vou colocar uma representação da imagem do tabernáculo. Acredito que eu vou conseguir. Aí, vamos ver. Ali era a tenda sagrada.
ainda não era o templo construído por Salomão, era a tenda. E você percebe que há um cercado ali com cortinas que cercam o tabernáculo, que cercam aquela tenda. E Samuel, ele não estava no acampamento, ele não estava ali no pátio, ele estava lá dentro da tenda, onde ficava a lâmpada de Deus, no lugar santo. Isso aí é uma representação, irmãos. Quem está ali fora daquele cercado é uma representação de quem está no profano. E o que é o profano? É aquilo que é comum, não necessariamente o pecado. É a pessoa que a mente dela, ela constantemente está voltada apenas para as coisas terrenas. Para o jornal de televisão, para a novela, para as notícias, para as fofocas, aí já é pecado, né? Não é nem profano. Não tem errado você assistir um jornal, não é nada de errado você assistir um jogo, mas é você ter ambientes que muitas vezes no seu local de trabalho não são de pessoas espirituais, e às vezes a conversa ali gira em torno de outras coisas, mas o problema é a pessoa que só fica nisso. A mente dela só gira em torno disso. Então ela está fora desse ambiente, ela não consegue ouvir, mesmo se Deus falar. Então ela precisa, para entrar no lugar santo, ela tem que primeiro sair do acampamento, ou seja, sair do profano, sair do comum, sair do raso, em outras palavras, sair do mundo. E tem que passar, veja, ali dentro tinha duas coisas, eu vou colocar antes de chegar no lugar santo, tinha duas coisas. Tinha o altar de bronze. Então lá atrás está a tenda. Você saiu ali do acampamento, você passava pelo altar de bronze, onde era feito o sacrifício. Depois do altar de bronze, você vê que é um estágio, né? Um colocado seguido do outro. Tinha a bacia de bronze, onde era feita a lavagem ritual. E lá dentro, no lugar santo, é onde Deus falava. Quem quisesse, o sacerdote que quisesse entrar lá, tinha que passar pelo altar de sacrifício, tinha que se lavar na bacia para poder entrar. Isso nos arremete duas coisas, presta atenção. Você está aí ou não? O que é passar pelo altar de bronze? É o sacrifício. Aqui eu não vou nem falar do sacrifício de Jesus. Ah não, pastor, mas não tem mais sacrifício. Tem sim. Paulo fala, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Hebreus 13, eu só vou citar, não vou ficar mudando aí por causa para não tirar a imagem. Hebreus 13:15 fala assim: sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. De igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. Então, dois tipos de sacrifícios já que eu vejo aqui em Hebreus 13. A oração é sacrifício, a prática do bem é sacrifício. Amém, irmãos? Então, passar pelo altar de bronze é o sacrifício, é a oração. Quando você está orando ao Senhor, você está apresentando ao Senhor um sacrifício de oração. Quando você nega a si mesmo na prática do bem, você está oferecendo ao Senhor um sacrifício. E depois, na frente ali do sacrifício, do lugar do altar de sacrifício, tinha a bacia de bronze, onde era feita a lavagem com água. E eu quero sobre isso citar um versículo de Efésios 5:26 que diz: a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água. Diga, por meio da palavra. O lavar da água é feito por meio da palavra, Efésios 5:26. Então, oração e palavra. Quem pegou? Agora que eu falei, você pegou, né? Oração e palavra. Se você quer ouvir a Deus, irmãos, qual é a receita? Oração e palavra. Ora e leia a Bíblia. Não queira também ficar lá assim, orando, Deus fala, fala Deus, fala Deus. Até ouvir uma voz. E se você falar chegando aqui para mim, falando que ouviu uma voz na sua cabeça sem ter lido a Bíblia, eu vou ficar preocupado, porque aquilo que Deus fala no teu coração é confirmado naquilo que está escrito. Amém? Amém?
Quando Deus fala algo no meu coração, sabe o que eu faço? Eu vou amadurecer isso na Bíblia. Deixa eu ver o que a Bíblia fala disso. Exatamente. Vem. Isso. Isso. Deus vai dar a resposta que você precisa, confirmando com algo que está escrito. Por isso que, para Samuel ouvir, ele tinha que passar por esses dois lugares que para nós hoje representam a oração e palavra. Claro também que você pode ler, mas se você não tem uma vida de oração, você não discerne. Então, oração e palavra. Além disso, lá dentro do lugar santo, nós lemos em Samuel, que diz o seguinte: Samuel dormia onde a lâmpada ainda estava acesa. A lâmpada, né, isso aqui de 110 volts, 220 não. A menorá, o candelabro. 7 braços. O tabernáculo, não sei se você conseguiu perceber, mas ele era coberto de cortinas, de pele de animal, e era todo fechado, não tinha abertura. Era um breu lá dentro, era tudo escuro. Por isso que dentro dele tinha o candelabro que deveria estar continuamente aceso. E Deus falou quando essa lâmpada ainda estava acesa. Já sei, eu vou comprar um candelabro e pular na minha casa, Deus vai falar comigo. Não, meus irmãos. Veja que a lâmpada de Deus também é a palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a sua palavra. E o que mantinha essa lâmpada, essa menorá acesa, era o azeite dentro dela. É o Espírito que te dá a revelação da palavra. Então é você ter a palavra, mas viver no Espírito. A letra que Paulo fala que mata é o conteúdo da palavra sem o Espírito, sem o azeite, porque o Espírito é o que dá vida. Então a lâmpada ainda estava acesa, para nós hoje a palavra ainda está sendo pregada e por isso Deus fala. Mas se a palavra deixar de ser pregada, você começa a deixar de ouvir a Deus. Se você quer ouvir a Deus, ore e leia a Bíblia. Poxa, pastor, o senhor rodou tudo para falar isso. Para você entender isso. Porque quando o rico, na parábola do rico e do Lázaro, morre, vai ao lugar de tormento, ele diz: Senhor, manda-me ter com os meus familiares, porque se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão ouvir e vão se arrepender. Qual foi a resposta de Abraão? Qual foi a resposta de Abraão? Todo mundo de uma vez não dá, gente. Qual foi a resposta de Abraão? Eles têm Moisés e os profetas. Que profeta? Eu quero ir atrás desse profeta. Irmãos, quando você vê o Novo Testamento falando profetas, ouçam-nos, são os profetas das Escrituras, Jeremias, Isaías, Oséias e por aí vai. Moisés e os profetas é como os judeus chamam o Antigo Testamento, Taná. Torá, Neviim, que é Moisés e os profetas, e Ketuvim, que é os demais escritos. É uma referência à Escritura. Eles têm a Escritura. Ouçam aqueles que pregam. Não, se ele for lá, vai se converter. Isso é incredulidade, irmãos. Nós acharmos que vamos crer se Deus aparecer para nós e falar, isso não é crer, isso não vai ser crença, isso vai ser incredulidade. Porque para eu chegar nesse ponto, para ter que crer, é porque primeiro eu não criei no que está escrito. Eu deixei de crer. Quando Yeshua ressuscita, 2 discípulos já não criam mais que ele era o Messias,
Marcos diz que ele vai aparecer para esses discípulos em outra forma, já estava ressuscitado num corpo glorioso, ele aparece em outra forma. Para eles, não que o corpo dele tinha outra forma, ele mudou, seja lá o que foi isso. Mas eles não reconheceram que era Jesus. Jesus chega para eles e pergunta: o que vocês estão falando? Ah, você não sabe não? Não, fala aí, quero ouvir. É que Jesus, que era profeta, disse que a gente acreditava que ele era o Messias, e falou que ia ressuscitar, mas já é o terceiro dia, e a gente não viu ele. Ao invés de Jesus ficar assim: ei, sou eu, creia em mim, ele vai fazer assim: meu Deus, tolos de entendimento e tardios de coração para crer no que o Moisés e os profetas já disseram, para crer no que está escrito. Por isso, irmão, prega a Bíblia. Se a pessoa não creu, não vai para outro método, porque se a pessoa precisa de outro método, ela é incrédula. Nós cremos não pelo que vemos, nós cremos pelo que está escrito. Oração e palavra é a receita para quem quer ouvir o eterno. Tanto que quando, como eu disse, meninos discernem a voz de homens e não a voz de Deus, eu não duvido que Deus fala por meio de homens, quando estes estão centrados na palavra, mas é um risco, irmão. Quando o povo vai dizer a Moisés: Moisés, ouve o Senhor a Deus, né? Você vai lá, ouve a Deus, e aí você vem e fala para nós o que ele disse. Eles ainda tinham o privilégio de ser Moisés. Já tinham provado que realmente Deus falava com ele. Mas quando você vive dessa forma com os homens de hoje, você corre o risco de ouvir o homem, não a Deus. Mas quando você tem maturidade na palavra, você sabe quando é Deus e quando é o homem. Porque Deus fala confirmando naquilo que está escrito. E se você não ouviu ainda a direção de Deus, então nós vamos fazer a oração respondendo a Deus como Samuel respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fique de pé no seu lugar.